Estou alegre, irmãos, de estar aqui com os irmãos, a Vila Paraná. Fazia uns meses que não vim aqui e recebemos o convite do nosso amado irmão, dirigente, o senhor Miguel. Para nós é uma alegria. Eu sempre, nas terça-feiras, a gente corre escala, e a primeira terça e a terceira terça a gente coopera na Zona Norte. E nas outras terças, às vezes a gente entra na escala do setor lá, mas sempre tem uma terça vaga. E graças a Deus, chegamos aqui esta noite, culto de doutrina, a palavra do Senhor. Estamos aqui para aprender a palavra de Deus, porque a palavra ela é água que mata a sede e é pão que mata a fome. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então esta palavra é alimento para a nossa alma, assim como o nosso corpo físico precisa se alimentar para se suster em pé, assim também a nossa alma, o nosso espírito precisa do alimento que é a palavra de Deus. Nessa noite, meus irmãos, eu quero ler com a igreja, não desprezando a leitura feita. Quero ler em Deuteronômio, capítulo 4, versículo de 1 ao versículo 9. Foi o texto que Deus nos deu para nessa noite aqui nos alimentarmos da palavra juntos. Traz como assunto: Moisés exorta o povo à obediência. Deuteronômio capítulo 4, versículo 1, diz assim: agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para cumprir, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor teu Deus dos vossos pais vos dá. Nada acrescente a palavra que vos mando, nem diminua dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Os vossos olhos têm visto o que o Senhor fez por causa de Baal Peor, pois a todo homem que seguiu a Baal Peor, o Senhor teu Deus consumiu do meio de ti. Porém, vós que vos chegaste ao Senhor vosso Deus, hoje todos estáis vivos. Vedes aqui vos tenho ensinado os estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim passais no meio da terra, a qual ides a herdar. Guardai-o, pois, e fazei-o, porque esta será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todos estes estatutos e dirão: só este grande povo é gente sábia e inteligente. Porque que gente há tão grande, que tenha deuses tão chegados como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o chamamos? E que gente há tão grande, que tenha estatutos e juízo tão justo, com toda esta lei que hoje dou perante vós? Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueça daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não aparte do teu coração todos os dias da tua vida, e a farás saber a teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Está aqui, irmãos, a palavra de Deus, escrita por Moisés, o líder hebreu. Nós conhecemos a história de Moisés, que foi escolhido
para libertar o povo da escravidão do Egito. Nós sabemos que o povo de Israel, os hebreus, eles vieram para o Egito por causa da fome no tempo de José do Egito, quando os irmãos de José vieram comprar alimento no Egito, e depois que José se rebelou aos seus irmãos, aí mandou buscar a sua família, que era composta de 70 pessoas, e ali a família de José, que eram os hebreus, se instalou no Egito, e ali começou a multiplicar-se no Egito. E diz o texto que quando Jacó morre, porque quando Jacó chega no Egito, quando José mandou pegar ele chegou com 130 anos e ainda viveu no Egito 17 anos. E Jacó morreu com 147 anos. Logo após a morte de Jacó, morre José. José morre com 110 anos. E após a morte de José, com alguns anos depois, assume um faraó que não conheceu a José. E esse faraó, porque todos os reis que assumiam o trono em Israel, ou melhor, no Egito, eles eram intitulados de faraós, era o título recebido deles, né? Todos que assumiam o trono no Egito eram intitulados de faraó. E esse faraó, ele não conheceu a José. E quando esse faraó assume o trono do Egito, que ele começou a observar o crescimento dos hebreus, porque os hebreus, irmãos, eles se multiplicavam rapidamente, eles cresciam, as mulheres tinham filhos, muitos filhos, até porque era promessa de Deus. A Bíblia diz lá no capítulo 12 de Gênesis, que Deus fala para Abraão: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E mais na frente, Deus manda Abraão olhar para o céu e contar as estrelas. E Deus disse para Abraão: assim será a tua descendência. Então a descendência dos hebreus seria como as estrelas do céu, que só Deus é quem sabe a quantidade de estrelas que tem. Não tem homem na terra que tem essa condição de saber. E diz também que a descendência dos hebreus seria como a areia da praia. Para os irmãos, as irmãs ter a noção da promessa de Deus para o povo hebreu. E quando esse faraó começou a observar o crescimento dos hebreus na terra do Egito, ele temeu, ele teve medo, e ele chegou a dizer: se esse povo se rebelar contra mim, vão tomar até meu trono. Uma multidão de gente dessa. Olha o que foi que esse faraó fez. Decretou uma ordem, uma lei, que as parteiras egípcias, quando fosse fazer os partos das hebreias, se fosse menino, matasse, se fosse menina, deixasse viva. Só que as parteiras hebreias, elas temiam Deus, apesar de ser do Egito, mas elas tinham temor de Deus, e elas não fizeram isso. E como desculpa, porque elas não poderiam contar a verdade, porque senão Faraó mandava matar elas, aí elas disseram: não, meu rei, as mulheres hebreias são muito sábias, quando a gente vai chegar lá, a criança já tem nascido. E nós sabemos, irmãos, que é como o faraó não pôde conter o crescimento dos hebreus, aí decretou que os meninos fossem jogados no rio Nilo. Aí era pegado os meninos, só os meninos mesmo, a menina ficava viva. Pegava os meninos e jogava vivo no rio Nilo. Só que Joquebede, que era a mãe de Moisés, ainda conseguiu esconder Moisés 3 meses. Mas ela, vendo que não poderia mais esconder a Moisés, aí ela fez um barquinho, betumou, colocou Moisés ali dentro e soltou no rio Nilo.
Só, meus irmãos, que o nosso Deus, irmão, não é interesse. O Deus que nós servimos, ele não é interesse. Aleluia. E aquele barquinho com aquela criança ali dentro foi direto para onde a filha de Faraó estava se banhando. E quando ela viu o choro da criança, ela mandou as suas servas buscar aquela criança. E quando ela olhou para a criança, viu que era muito formosa e pegou aquela criança para criar, mesmo sabendo que era uma criança dos hebreus, que o seu pai não queria que ficasse vivo, mas mesmo assim ela pegou aquela criança para criar. Aí o que eu acho mais interessante, irmãos, que quando ela pega Moisés para criar, aí a sua irmã Miriam estava curiando o que ia acontecer, porque ela ficou observando para onde aquele barquinho que Moisés estava dentro ia. E quando ela viu que a filha de Faraó, a princesa, né, a filha de Faraó, mandou pegar a criança lá, aí ela chegou e disse: se ela quisesse, se a princesa quisesse, a filha do rei, ela procuraria uma serva para criar a criança. E a princesa, a filha de Faraó, mandou buscar uma serva para criar aquela criança. E olha quem foi que foi buscar, irmão? Foi buscar a mãe de Moisés, a Joquebede. Só que a princesa lá, a filha de Faraó, não sabia que era a mãe biológica de Moisés. E ali ela mandou criar Moisés e ela não deu um salário ainda. Aleluia! Irmão, quando a gente somos fiel, Deus é fiel com a gente também. Joquebede era uma crente fiel a Deus. Aleluia! E ela criou Moisés até certa idade e foi entregue à filha de Faraó. E ali, meus irmãos, com quase 40 anos de idade, Moisés descobriu que até então ele não sabia, mas ele descobriu que não era filho biológico da princesa, mas sim a sua família pertencia aos hebreus. E ele foi procurar a sua família, e procurou a sua família, e o texto sagrado diz, irmãos, que ele cuidou da sua família. E certo dia, quando ele vinha, ele viu um homem, um soldado egípcio, matando, judiando de um dos seus irmãos, batendo em um dos seus irmãos. E ele chegou, meus irmãos, e matou o soldado egípcio. Moisés matou e escondeu ele na areia. Só que foi descoberto. E quando ele ouviu que aquele negócio foi descoberto, ele, sabendo que o rei Faraó iria procurar ele para matá-lo, ele foge do Egito para Midian. Fugiu para Midian. E lá em Midian, irmãos, ele conheceu ao sacerdote Jetro e ficou morando com o sacerdote Jetro. E Jetro depois lhe deu como esposa a sua filha mais velha, a irmã Zípora. E Moisés casou com Zípora. E ali Moisés começou a trabalhar como pastor de ovelha, porque Moisés não sabia nem o que era isso. Mas Deus muitas vezes, irmãos, permite que a gente vá para o deserto para aprender. E foi isso que aconteceu com Moisés. Moisés foi lá para o deserto de Midian para aprender a ser pastor de ovelha. Aleluia! E ali, irmãos, o texto sagrado diz que ele passou 40 anos, irmão, trabalhando para o sogro Jetro como pastor de ovelha. E um dia, quando ele estava pastoreando o rebanho do seu sogro, de repente, quando ele olha, vê uma sarça ardente pegando fogo, mas não se consumia. E quando ele se aproxima para ver aquilo, aí Deus fala, aquela voz brada: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Aleluia. E ali Deus fala com Moisés: Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo, e você vai lá, vai voltar para o Egito para livrar o meu povo da escravidão. E ali Moisés, irmão, coloca dificuldade,
começa a dizer: Senhor, eu não tenho capacidade, eu sou pesado de língua, manda o meu irmão Arão, que ele tem mais sabedoria, tem mais conhecimento. Mas, irmão, o que é para me fazer, é para mim fazer. Se Deus me chamou para me fazer, é para eu fazer. Não adianta eu colocar responsabilidade minha para ninguém. Deus quer que eu faça. E Deus queria que Moisés liderasse aquele povo. E Moisés volta para o Egito. A igreja conhece bem a história. Lá fala com o Faraó. Faraó endurece o coração. Mas depois de 10 pragas, Faraó libera o povo. E Moisés guia aquele povo pelo deserto até a terra prometida. E ali, meus irmãos, a Bíblia diz que aquele povo passou 40 anos caminhando no deserto. Uma caminhada de 40 dias. Eles passaram 40 anos. Aí alguém pergunta: mas como pode ser isso? 40 dias para 40 anos. Irmão, Deus, ele fez assim, como se tivesse cegado aquele povo. Aquele povo muitas vezes passava pelo mesmo caminho que seguia. Passou 40 anos arrodeando o deserto, mas não sabia, não percebia que já tinha passado por aquele local. Passou 40 anos. E ali, irmãos, com mais uns 120 anos, aí nós sabemos que chega a morte de Moisés. Porém, aqui nesse texto que nós lemos, quando Moisés ainda estava com o povo no deserto, Deus fala com Moisés para que Moisés ensine o povo a respeito da obediência. Aqui no versículo 1 diz assim: agora, pois, ó Israel, isso aqui é Moisés ensinando o povo. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e o juízo que eu vos ensino, para os cumprir, para que viva e entre na terra e possua a terra que o Senhor teu Deus e vossos pais vos dá. Moisés aqui, meus irmãos, ele se levanta como um homem ensinador, como um bom doutrinador da palavra, daquilo que Deus entregou para ele ensinar para o povo. Moisés aqui fez que nem Paulo. Na leitura da ceia, Paulo diz assim: eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Então Moisés entregou ao povo o que havia recebido de Deus, os ensinamentos que Deus entregou a Moisés, para Moisés falar para o povo. Moisés falou. Aí aqui diz, irmãos: agora pois, ó Israel. Israel hoje, irmão, representa nós, a igreja. Nós somos o Israel espiritual de Deus. É por isso que Pedro, escrevendo nas suas epístolas, ele diz que nós somos um povo escolhido, uma nação santa, um povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos uma nação santa. Então hoje, irmãos, nós somos o Israel espiritual de Deus. E Deus aqui, Ele nos ensina. Através da Bíblia, nós recebemos o ensinamento da parte de Deus, para que a gente guarde, para que a gente obedeça os estatutos, o juízo e os mandamentos que o Senhor nos dá, para que nós viva e entre na terra que Ele já preparou. Glória a Deus. Ele foi preparar um lugar. Jesus diz assim: não se turbe o coração, credes em Deus e em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu não vos teria dito: vou preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Então Jesus, Ele está lá no céu, Ele não está aqui na terra não. Na terra está o Espírito Santo. Só que como Jesus é Deus, nós sabemos que existe a Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. É 3 pessoas, mas é um Deus só: Pai, Filho e Espírito Santo.
Então, a gente sabemos que Jesus está à direita de Deus, lá no céu, intercedendo por nós aqui na terra. Mas ao mesmo tempo, Ele está aqui na terra também. Por que Ele está aqui também? Porque Ele é onipresente. E se Ele é onipresente, Ele está no céu e Ele está na terra. Ele está em todo lugar. O diabo, Satanás, ele não é onipresente. Ele está aqui e acolá, mais na frente. Mas Jesus não. Jesus está em todo lugar. Aonde a gente estiver, Jesus está ali. Deus está ali. O Espírito Santo está ali. Aleluia. Então, meus irmãos, nós sabemos que nós vamos um dia desaparecer daqui. É a promessa que nós temos na palavra. Isso aqui ninguém vai tirar de nós. Só quem perde essa bênção, só quem tira essa bênção da gente, essa certeza é nós mesmos. É a certeza de nós morar no céu. Mas para eu chegar a esse privilégio de eu morar no céu, eu preciso estar enquadrado nesta palavra. Guardar os estatutos, guardar os mandamentos, guardar os ensinamentos que o Senhor deixou na sua palavra. É tanto que o texto aqui diz, a epígrafe da leitura diz: Moisés exorta o povo à obediência. Porque aquele povo, meus irmãos, as irmãs também, era um povo muito desobediente. Você vê que Deus fazia os milagres, abriu o mar, a alga amarga fazia ficar doce, Moisés falava a pedra jorrava água, faltava carne, Deus mandava cordonice, faltava comida, Deus mandava maná, não faltava nada para o povo, irmão. Era Deus operando de lá toda hora, e o povo, qualquer coisa, já queria zombar de Deus. Moisés, você foi tirado de nós lá do Egito para nós morrer de fome aqui? Porque, meus irmãos, tem muita gente aí, irmão, reclamando de mesa cheia. Tem muita gente aí zombando, murmurando de barriga cheia. É o que nós temos visto por aí, irmão. As pessoas têm tudo e é reclamando. Se Deus manda inverno, reclama. Se não tem inverno, reclama. Então, aquele povo lá de Israel era desse tipo. Era Deus abençoando, era Deus abrindo as portas, era Deus mandando água, era Deus mandando comida, e com pouca coisa o povo reclamava. Com pouca coisa o povo zombava e dizia: Moisés, por que você não deixou nós lá no deserto, lá no Egito? Porque lá tinha tanta comida, tinha os melão, né? Lembrava até de melão lá, né? Tinha tanta comida lá e nós vamos morrer de fome aqui. E aquilo, meus irmãos, como Moisés era um homem, era um humano, chegou ao ponto, irmão, de Moisés se estressar. Porque para tudo há um limite. O ser humano, irmão, se tem um limite que ele aguenta, que dá para ele chegar. E Moisés teve uma hora, meus irmãos, que ele perdeu a paciência. E foi desse negócio de perder a paciência que ele perdeu a bênção. Porque quando o povo começou a reclamar mais uma vez, porque não tinha água, aí Deus disse assim: Moisés, fala a rocha, que a rocha era uma pedra que tinha, né? Aí Moisés ouviu Deus falar com ele para falar a rocha. Ele já estava tão estressado por causa do povo, que em vez dele falar, ele bateu com a vara, meteu a vara na pedra. Aí por esse motivo Moisés não teve oportunidade de entrar na terra prometida. Aí Deus falou com Moisés: olha, Moisés, você vai ver, mas não vai entrar. Eu não vou lhe dar a oportunidade de você ver a terra, mas você não vai entrar nela pela sua desobediência, porque eu mandei você falar e você bateu. Irmãos, isso traz uma lição para os nossos dias hoje. Falando de igreja, nós temos visto pessoas, irmãos, fazendo coisas que não é permitido por Deus, no sentido de que Deus não se agrada com aquilo, mas as pessoas acham que não há nenhum problema naquilo, que se pode fazer.
Tem uns até, irmãos, que já estão tão embaraçados com as coisas erradas por aí afora, que até diz assim: não, isso aqui só era errado há 40 anos atrás, hoje não é errado mais não. Mas nós sabemos, igreja, que assim como Deus é Deus hoje, é Deus ontem, hoje e amanhã, e sempre vai permanecer Deus, aquilo que é errado, que foi errado há 40 anos, vai permanecer errado também, irmãos. Aleluia. Vai permanecer errado. Aí Moisés, meus irmãos, por causa desse motivo que ele veio de falar, ele bateu, ele deixou de entrar na terra prometida. Ele foi lá no monte, lá em cima, aí viu a terra bonita, tudo verde, tanta fartura, mas Deus não permitiu ele entrar na terra. E a Bíblia diz, irmão, que dos que estavam no deserto, só entrou Caleb, Moisés e os que nasceram no deserto. Nenhum dos que saíram do Egito entrou na terra, todos morreram no deserto. Por que morreram no deserto, irmão? Porque aquele povo, meus irmãos, não estavam preparados para entrar na terra. Se aquele povo tivesse entrado na terra, tinha sido, irmão, um desastre grande. Porque aquele povo, apesar de ser o povo escolhido por Deus, os hebreus, mas aquele povo, irmão, muitos deles ainda guardava a idolatria no seu coração. Você veja que quando Moisés sobe no monte para receber as tábuas do mandamento, Moisés ouviu a voz de Deus. Deus disse a Moisés: Moisés, lavra a pedra. Aí Moisés teve todo aquele trabalho, irmão, manual, não é que nem hoje que tem máquina para fazer, não, era manual mesmo. Pegou aquela pedra, aí trabalhou aquela pedra, fez uma tábua bem certinha, como um brito desse aqui, fez 2 tábuas de pedra. Aí Deus, com seu dedo, escreveu os mandamentos. Enquanto isso estava sendo feito lá no monte, o povo lá embaixo estava pecando. Esse povo de Israel, que Moisés aqui está ensinando a guardar os mandamentos de Deus, aí enquanto Moisés estava lá no monte, ele estava pecando lá no pé do monte. Porque eles disseram a Arão: Moisés não vai voltar mais não. Já fazia 40 dias que Moisés estava no monte. 40 dias Moisés falando com Deus. E tem uma coisa, meus irmãos, a Bíblia diz que ele não comeu pão e nem bebeu água. Era em jejum e oração, na presença de Deus lá no monte. Aí quando deu esses dias, já com quase 40 dias, aí o povo chegou para Arão era a segunda pessoa de Moisés, era irmão de Moisés. Aí disse: Arão, esse Moisés aí não vai voltar mais não. Nós queremos um Deus para nós adorar. E começaram a pressionar Arão. E Arão, irmãos, ele foi naquele momento pressionado de uma maneira tão grande que ele cedeu à vontade do povo. Irmãos, nós estamos na casa de Deus, não é para nós fazer a nossa vontade, é para nós fazer a vontade do nosso Deus. Aleluia. E Arão, meu irmão, ele se entregou à fraqueza. Aí pediu às mulheres que tirassem todos os seus enfeites, argola, pulseira, cordão no pescoço, trouxessem tudo para ele. E trouxeram tudo, que era muita coisa, porque era quase 3 milhões de pessoas ali. Você veja que era quase a população do Rio Grande do Norte, ou mais do que isso. E ele derreteu aquele ouro e fez um bezerro de ouro. E o povo começou a adorar aquele bezerro de ouro. E quando Moisés está lá em cima no monte, aí Deus fala com Moisés: Moisés, desce, porque o teu povo está em pecado. Aí os irmãos vejam, irmãos, que Deus, ele não quer ninguém em pecado. Porque quando ele estava, Deus falou com Moisés da sarça, aí Deus falou para Moisés assim: Moisés, você vai tirar o meu povo lá do Egito. Você vai tirar o meu povo lá do Egito. Quando nessa ocasião lá no monte, que o povo estava em pecado, aí Deus já não quis dar o povo.
Moisés desce porque o teu povo, agora não era mais de Deus, não, era de Moisés agora. O teu povo está em pecado. E quando Moisés desce do monte, que de longe, irmão, tem um pregador que diz, ouvi um pregador dizer uma vez, que aquele foi o primeiro carnaval da terra, foi aquele. Quando Moisés desce, que olha para o povo, já tinha gente dançando até nu, sem roupa. Os irmãos sabem que no carnaval eles fazem isso, né? Tem uns aí que até saem pulando sem roupa aí, no carnaval. Então, irmão, naquele momento, Moisés foi tomado de uma ira tão grande, que pegou as tábuas, irmão, aquelas tábuas que ele teve tanto trabalho de fazer na mão, trabalhar na mão, que Deus teve o trabalho de escrever os mandamentos. Aí Moisés pega as tábuas e quebra, jogou e quebrou. E ali nós sabemos, irmão, como os irmãos sabem o que aconteceu. Moisés deu um grito e disse: quem é de Deus, venha para o meu lado. E vieram os filhos de Levi, algumas tribos dali, e os que não vieram, irmão, todos foram mortos. Foi preciso matar tudo em espada. Foi matado todos eles. Só permaneceu vivo aqueles que vieram para o lado de Moisés. E ali Moisés continua caminhando com aquele povo no deserto. E aqui, meus irmãos, Moisés traz esse ensinamento para o povo. Aí diz aqui o versículo 2: não acrescenteis a palavra que vos tenho mandado, nem diminua dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Lá em Apocalipse está escrito, irmão, que nem podemos acrescentar nada e nem podemos diminuir nada. Tem uns aí, irmão, por aí afora, que estão pegando a Bíblia e só estão pregando aquilo que é do agrado dele. Não estão recusando de pregar a Bíblia toda. Mas nós, irmãos, que somos crentes em Jesus, nós que servimos a Deus, nós pregamos a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Porque Paulo diz assim, que toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir. Toda a Bíblia é proveitosa. Não tem esse negócio de pregar só uma parte da Bíblia e a outra não pregar, não. Nós pregamos de Gênesis a Apocalipse. Então Moisés disse aqui: não diminua e nem acrescente nada da palavra que eu estou lhe falando, da palavra que Deus mandou falar a vocês. Os vossos olhos têm visto o que o Senhor fez por causa de Baal-Peor. Baal-Peor aqui é um deus pagão, que pode representar o bezerro de ouro, aquele bezerro que foi feito por Arão, e o povo começou a adorar, e milhares deles foram mortos. Foi morto por causa da desobediência. Porque se uma coisa, irmão, que Deus não aceita é a idolatria. E os irmãos sabem que na nossa igreja muitas vezes tem idolatria. Quem é que vai dirigir o culto hoje? É o irmão Raimundo. Vou não. Se fosse o irmão Miguel eu ia, mas o irmão Raimundo eu não vou não. Isso é idolatria. Quem é que vai pregar hoje? É irmão Miguel. Vou não. Se fosse Antônio Fonseca eu ia, mas irmão Miguel eu não vou não. É idolatria. Está fazendo acepção de pessoa, irmão. Independente de quem seja, irmão, que esteja fazendo a obra, nós temos que vir para a casa de Deus, porque nós estamos aqui com o propósito de nós adorar a Deus. O propósito do crente salvo é para adorar a Deus. Aí hoje você vê, meus irmãos, as nossas igrejas, quando eu falo nossas igrejas, no geral, as nossas igrejas muitas vezes é vazia, muitas vezes no sentido geral. Aí quando se faz uma festa, superlota. Sabe por quê? Porque vem pregador de fora, vem cantor de fora. Passa o ano todo, irmão. Se tiver só uma festa com um pregador de fora, enche. Mas se não tiver, passa o ano todinho. A gente tira, irmãos, pelas maiores igrejas, aqui mesmo no centro, na sede. Durante a semana,
Porque nós na sede, irmão, nós temos 554 crentes, entre membros e congregados. 554 crentes. Muitas vezes os cultos tem 20 crentes. Nas doutrinas, estourando, tem 30. Cadê esse povo, meus irmãos? Agora faça uma festa, convida o pregador de fora, convida o cantor para ver se não enche. Aí o que é isso, irmão? É idolatria. Porque alguém pensa que idolatria é só se ajoelhar diante de uma imagem. Não, irmão. Idolatria é você colocar algo acima de Deus, no lugar de Deus. Porque muitos que esperam o pregador de fora vir pregar, quando vai para o culto, não vai com intenção de adorar a Deus, não, irmão. Vai com intenção de ver aquele cantor cantar, aquele pregador falar. Irmãos, a nossa atenção tem que ser para Deus. Paulo ensina a igreja de Roma, lá no capítulo 12: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então nós temos que vir para a igreja para cultuar a Deus com raciocínio, prestar um culto de adoração a Deus. Então Moisés aqui, irmãos, alertou o povo para que eles guardassem os mandamentos, guardassem os estatutos e se lembrassem do que aconteceu com eles por causa de Baal-Peor. Que Baal-Peor é um ídolo da época, é um deus da época que está na mesma linhagem dos profetas de Baal. Os irmãos sabem que Elias enfrentou 850 profetas, 400 de profetas de Baal e mais 450 de Acera. Eram os 450 profetas de Baal e os 400 de Acera. Então, mas Deus deu vitória a Elias, porque o nosso Deus é maior do que tudo. Nosso Deus é dono de todo o poder. Porém, vós que vos chegaste ao Senhor, vosso Deus, hoje todos os que estáis vivos. Aí Moisés agora, irmão, ele fala para o povo que ficou do lado dele: vocês todos que ficaram vivos, vocês estão ouvindo a palavra, vocês estão ouvindo o ensinamento que Deus mandou lhe entregar. Vedes aqui, vos tenho ensinado os estatutos e o juízo, como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim passais no meio da terra a qual ides a herdar. Então Moisés diz: olha, eu vou passar, eu não vou viver por muito tempo, Josué vai me suceder, vocês vão entrar na terra. Agora, o que eu estou ensinando a vocês aqui, ensine lá. Ensina o povo a servir a Deus. Ensina o povo a se santificar. Ensine o povo a obedecer a palavra do Senhor, aos estatutos do Senhor. Faça isso lá. Porque, meus irmãos, nós estamos vendo aí, hoje, os nossos pastores do passado, irmão, relaram, suaram, sofreram para fundar os trabalhos, para estruturar os trabalhos, ensinando o correto a Bíblia, a santidade do povo, a obediência do povo. Aí hoje nós estamos vendo, irmão, alguns novatos que estão chegando e querendo desmanchar tudo que foi feito pelos nossos pastores, querendo desmanchar, achando que era porque os nossos pastores eram ultrapassados, que não precisa de tudo isso. Que conversa, meus irmãos. Os nossos pastores, eles ensinaram a palavra, a Bíblia Sagrada. Aí como é que essa pessoa hoje chega e quer desmanchar tudo que já foi feito, foi suprido para fazer, aí quer desmanchar, achando que não foi certo, que é radical demais. Se é radical, irmão, sabe quem é radical na história aqui? É Deus. Se alguém acha que há radicalismo na nossa igreja, então o radical aqui é Deus, porque quem exige santidade é Deus, quem exige obediência é Deus. Então o radical aqui é Deus. Se alguém não estiver gostando, reclame com Deus.
Tem uns aí reclamando, viu? Porque não gostam que seja assim. Preferem que seja um evangelho mais light, um evangelho com mais facilidade. Só, meus irmãos, que não existe caminho fácil para o céu. O caminho do céu é estreito. O caminho do céu é tão estreito que Jesus foi crucificado com o pé em cima do outro. Para os irmãos verem como é estreito o caminho. Não existe caminho fácil para o céu. Diz ainda: guardai-vos, pois, e fazei, porque esta será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos de todo o povo, que ouviram todos esses estatutos e dirão: só este grande povo é gente sábia e inteligente. Então o povo vai dizer: olha, mas o povo crente ou o povo sábio? O povo crente ou o povo inteligente? Por quê? Porque guarda a palavra, irmão. O verdadeiro crente, irmão, ele faz a diferença. Pode estar uma multidão de gente, mas se tiver um crente verdadeiro no meio desta multidão, ele é destacado. Porque o crente é luz, e onde a luz não tem como esconder. Jesus diz assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada no monte, nem se coloca uma candeia debaixo do alqueire, mas do velador, e dá luz a todos que estão na casa. Então, queridos irmãos, igreja, aonde está o servo de Deus? Aonde está uma serva de Deus? Há diferença. Aleluia. E que gente há tão grande, que tenha estatutos e juízo tão justo, com toda esta lei que hoje dou perante vós. Irmãos, o que nós praticamos, o que nós aprendemos na igreja para praticar, porque a nossa igreja, a Assembleia de Deus, ela é respeitada em todo o Brasil, porque os homens, eles veem a diferença do povo assembleiano. Eu não quero aqui denominar outras igrejas, estou falando da Assembleia de Deus, da nossa denominação. Quando nós praticamos a palavra do Senhor, nós fazemos a diferença. Porque a diferença, irmãos, que acontece em nossa vida é porque nós andamos pela palavra de Deus. Aleluia. Uma vez estava dois senhores naquela praça por trás da Caixa Econômica em Mossoró. Eu vi essa história porque um irmão contou na igreja ao qual eu me congregava, e ele disse que ficou observando aqueles dois senhores, e vinha duas irmãs, uma da Assembleia e outra de outra denominação. Aí ele escutou um daqueles senhores dizer assim: aquela dali só pode ser crente. Só que aquele outro senhor conhecia que aquela outra irmã era crente também, só que era de outra igreja, né? Aí aquele outro senhor disse: não, mas aquela também é de uma igreja lá perto lá de casa. Olha, irmão, veja que aquele primeiro homem destacou aquela irmã pela maneira dela andar, pela maneira dela se vestir, porque ele foi dizendo logo: aquela só pode ser crente. Se aquele senhor, o segundo senhor, não conhecesse aquela segunda irmã que vinha com ela, eles não iam todos dois pensar que só vinha uma crente ali. Porque, irmãos, aleluia, alguém diz assim: roupa não salva, é verdade. Roupa não salva ninguém. Agora, quem é salvo, sabe o que vestir. Um salvo não veste toda a roupa não, meu irmão, de maneira alguma. Ele sabe o que vestir. A pessoa que é salvo, o crente salvo em Jesus, ele sabe a roupa que deve vestir. Então, faz a diferença. Porque ninguém me vê por dentro, só quem me vê por dentro é Deus. Agora, como eu vou mostrar o meu testemunho de crente na rua? Através da minha maneira de se vestir, da minha maneira de me comportar, né? Aí todo mundo vai conhecer que eu sou um crente em Jesus Cristo. Versículo 9: tão somente guarda-te a ti mesmo, e guarda bem a tua alma,
que te não esqueça daquelas coisas que os teus olhos têm visto. Viu, irmão? Nunca devemos esquecer do que os nossos olhos têm visto. E se não aparte do teu coração todos os dias da tua vida, e a farás saber aos teus filhos, aos filhos dos teus filhos. Então, o que é que Deus manda aqui, irmãos? Que o que nós recebemos de Deus, através de nossos pastores, os ensinamentos que nós recebemos de Deus, através dos nossos pastores, nós devemos automaticamente, como pai, transmitir aos nossos filhos. A palavra diz: ensina o menino no caminho que deve andar.